Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar a dar uma olhada nas rebeliões coloniais na América Portuguesa, né? O processo que vai levar o Brasil a deixar de ser colônia de Portugal. É o momento que vai começar a surgir rebeliões contra a coroa portuguesa, tá? Bom, tiveram dois tipos de rebeliões na colônia. Tá? O primeiro tipo era aquele que não tinha o objetivo de separação política, não tinha como objetivo se separar de Portugal. Primeiro foi a Guerra dos Emboabas, que nós já vimos na mineração, né, que foi uma guerra entre os paulistas que tinham descoberto ouro e aqueles portugueses que estavam vindo para cá, né, atrás de pegar o ouro, que foi uma guerra que teve entre eles, 1708. A gente também viu a revolta de Vila Rica, né? Que daí eles foram controlados, né? Também teve a revolta de Beckman e a Guerra dos Mascate. Essas quatro estão lá no nosso livro, tá? Bem direitinho. Mas todas elas eram rebeliões que não tinham objetivo de se separar de Portugal. Já Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira também é conhecida como Inconfidência Mineira, talvez vocês já ouviram falar, é aquela do Tiradentes, aquela que é o feriado dia 21 de abril. A Conjuração Mineira e a Baiana, elas duas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal, de se tornar independente, tá? Bom, Guerra dos Emboabas foi um conflito armado que ocorreu na região das Minas Gerais entre 1707 e 1709, que envolveu aqueles bandeirantes paulistas que tinham descoberto o ouro e os emboabas, os forasteiros que vieram de Portugal ou até de outros lugares da colônia. O confronto tinha como principal causa a disputa pela exploração dessas minas de ouros recém-descoberta na região das Minas Gerais. Os paulistas que tinham descoberto o ouro queriam exclusividade na exploração da região, pois afirmavam que eles eram os descobridores do ouro, né? Descobriram as minas, eles têm direito. Os paulistas foram derrotados e a coroa portuguesa criou naquela época a capitania de São Paulo e a intendência das minas de ouro, né? Que eram órgãos governamentais para controlar a exploração do ouro e a circulação desse ouro. A coroa portuguesa, depois dessa guerra, assume a exploração do ouro na região das Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas se indignaram e foram procurar ouro em outros lugares e acabaram descobrindo também em Goiás e Mato Grosso. A revolta de Vila Rica, que também é conhecida como a revolta do Felipe dos Santos, ela foi um movimento social de caráter nativo, né, que nativista, que ocorreu em 1720 na Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, que é a atual cidade de Ouro Preto, né? Entre as principais causas estava a falta de abastecimento das regiões mineradoras, os elevados impostos e que eles também não tinham aceitado a criação das casas de fundição para controlar o ouro. O movimento foi derrotado e a gente já viu na aula anterior que o Felipe dos Santos foi condenado à morte esquartejado. Cortaram a cabeça dele. Aqui tem uma imagem da revolta de Vila Rica. A revolta de Beckman também foi uma revolta nativista, quer dizer, revolta dos nativos, né? Que ocorreu em São Luís, no estado do Maranhão, em 1684. Havia uma grande insatisfação dos comerciantes, dos proprietários rurais e da população em geral com a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi instituído pela coroa portuguesa em 1682, né? Era um órgão do governo para controle. Os comerciantes reclamavam do monopólio da companhia, ou seja, aquela velha história, Brasil, colônia de Portugal, só podia comprar e vender de Portugal. Havia nesse momento também a falta de mão de obra escrava na região, e além da falta dos escravos, ainda havia conflito com os padres jesuítas, que ali na região tinham algumas missões jesuíticas que combatiam a escravidão dos indígenas, né? Os proprietários rurais contestavam os preços pelos quais a companhia pagava pelos seus produtos, eles que determinavam, e os comerciantes do Maranhão queriam mais lucro. Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman, que é o que dá o nome à revolta, e o Jorge Sampaio foram condenados à forca.
aqui uma imagem da guerra, dessa revolta, né, dos Beckman. Guerra dos Mascates. Ela já foi mais numa outra região, também foi uma rebelião de caráter nativista, nativo daqui, né? Ocorreu na cidade de Pernambuco entre 1710 e 1711. Ocorreu na cidade de Pernambuco, ocorreu no estado de Pernambuco, nas cidades de Olinda e de Recife, tá? Entre as causas está a crise econômica na cidade de Olinda, que era muito dependente dos empréstimos feitos com os comerciantes de Recife, e um forte sentimento anti-lusitano, anti-português, tá? Principalmente entre a aristocracia rural de Olinda, né? Que os portugueses chegaram 1500, 1600, até foi, né? Mas depois o pessoal começou a querer ter mais direitos, quem estava morando aqui, né? O pivô do conflito foi a conquista da emancipação de Recife, através de uma carta régia, né, uma carta do rei de 1709, e o pessoal de Olinda, os olindenses, queriam manter o controle político da região, sobretudo com relação à próspera cidade de Recife. O governador de Pernambuco, né, que era do rei, né, que era representante do rei, ordenou a prisão dos principais líderes do movimento e Recife manteve a sua autonomia, tornando-se em 1712 a sede administrativa de Pernambuco e até hoje é a capital do Pernambuco. Aí a Guerra dos Mascates, essa briga aí entre o pessoal de Olinda e Recife. Inconfidência Mineira, libertas quais será também. Essa é a bandeira, né, da liberdade que eles queriam, né? A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, em 1789, ela visava o fim da opressão portuguesa que prejudicava a elite de Minas Gerais. Não tinha como finalidade acabar com a opressão social interna, com a escravidão, nada disso, que era o que atingia a maioria da população. Foi uma revolta das elites, tá? Dos ricos da região das Gerais. A revolta ela foi marcada, né, porque aconteceu no dia da derrama, mas um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, traiu seus colegas e todos acabaram presos, né? Inicialmente todos foram condenados à morte, mas depois das famílias dos ricos mineradores recorrerem à coroa portuguesa, apenas o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado. Né? Então, por isso que se diz que assim como Cristo foi traído, né, Tiradentes também foi traído por um dos seus seguidores ali. Foi em 1789, detalhe, foi executado e também, tá? Bom, características desse movimento da Inconfidência Mineira. Foi um movimento organizado pelas elites de Minas e as principais medidas deles, o que eles queriam? Eles queriam fundar uma república, libertar o Brasil de Portugal, adotar uma nova bandeira, desenvolver a indústria no Brasil, criar uma universidade em Vila Rica, incentivar a natalidade, o nascimento, né, para povoar o Brasil, criar o serviço militar obrigatório e estimular a agricultura. Essas eram as principais reivindicações deles. E a Conjuração Baiana, tá? Que a gente sempre fala da Inconfidência Mineira, do Tiradentes, e pouco se fala dos baianos na mesma época, 10 anos depois, que também fizeram uma luta contra Portugal. Também foi um movimento que contou com a participação de vários setores da sociedade, não como a mineira, que foi só as elites, tá? Esses da Conjuração Baiana, o que eles também queriam? Fundar uma república, fazer a independência, abolir a escravidão, aumentar a remuneração dos soldados, abrir os portos aos navios de todas as nações, e não só para Portugal, melhorar as condições gerais de vida do povo, né? Esses daí já tinham um caráter mais popular, e os revolucionários não queriam somente romper com a dominação colonial portuguesa, mas também modificar a ordem social interna no Brasil, que se baseava no trabalho escravo. Então, na verdade, a mineira ela era uma revolta mais conservadora, atendia somente os interesses da elite, né? Já a Conjuração Baiana era uma coisa bem mais revolucionária, né? Queriam melhoras também para os mais pobres, tá? Esses foram os principais líderes do movimento da Conjuração Baiana, que foi uma revolta bem mais popular, o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Tanto a Conjuração
baiana como a mineira, elas tiveram influência da Revolução Francesa. Então, tudo faz parte do contexto internacional. Nesse momento, 1789 a 1798, que foi a época das duas, da Conjuração Baiana e da Mineira, né, estava rolando a Revolução Francesa, que os franceses, né, guilhotinaram o rei e acabaram acabando com a monarquia na França e criando uma república, e o lema deles era liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, né? Aí aqui, por exemplo, ó, a Revolução Francesa, o que defendia os representantes do povo francês, todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja as das suas virtudes e dos seus talentos. A conjuração baiana se foi influenciada, né? E olha o que eles defendiam. O poderoso, ali está com Z, porque a despoderoso era com Z, e magnífico povo bainense, que quer o povo que todos os membros militares de linha, milícias e ordenanças, homens brancos, pardos e pretos, concorrerão para a liberdade popular. Manda o povo que cada um soldado receba de soldo seus tostões cada dia, além de suas vantagens. Quer dizer, os dois movimentos estavam defendendo a liberdade para o Brasil, a liberdade do povo. E aí, se espelharam na Revolução Francesa, tanto a baiana quanto a mineira, né? Se foi pela ideia de liberdade. Então, voltando aqui, nunca esqueçam, tá? Deixa bem fixado que existiram diversas rebeliões coloniais na América Portuguesa. Então, como eu falei, em 1500 os portugueses chegaram, tudo bem, pau-brasil, depois vem a cana-de-açúcar, tudo bem, mais ou menos tudo bem, né? Mas depois, quando começa a se criar comércio, outras estruturas no país, o pessoal vai começar a lutar contra o Portugal. Alguns movimentos internos, né, que são as rebeliões que não queriam a separação política, mas queriam mais direitos, mais dinheiro, tal, e outras com o objetivo de separação política, que é a Conjuração Mineira, 1789, e a Baiana, 1798. Lembrando que é a época da Revolução Francesa e elas vão acabar se espelhando nas ideias da Revolução Francesa. Ok? Espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem bem, fiquem em casa e damos sequência aos nossos estudos.